Em 1945, um velho decidiu escrever suas memórias. Seu nome é Luiz Galvez Rodrigues de Aria, um jornalista espanhol com fama de mentiroso. Antes da sua morte, deixou um pacote de manuscrito contando suas aventuras amazônicas. Os manuscritos foram encontrados na França por um turista brasileiro, que no caso sou eu. Galvez, Luiz Galvez, ele é jornalista do jornal Província do Pará. Ele me salvou de um sequestro. Ora, foi apenas uma série de equívocos. Saudações, sou Michael Kennedy. Estou procurando o Sr. Truco para entregar este documento. Sou eu. Bom, pelo visto, a Bolívia está tratando de assuntos com os Estados Unidos sobre as soluções do Pará, do Acre. No dia seguinte, fui ao escritório de João Lúcio, secretário do jornal, falar sobre o jantar e a carta. Após o jantar, me tornei amante de Cira. Foi assim que descobri que vocês eram colegas de escola. E também pude notar que ela estava bastante interessada na carta que o cônsul norte-americano entregou para Truco. Talvez. Não se engane. Por que a Cira se interessaria por uma carta que não fosse de um amante? Vou confirmar isso mais tarde. Ela me convidou para um encontro hoje à noite. Cira me levou para uma usina abandonada e dedicara com João Lúcio e os capangas que tentaram sequestrar o cônsul da Bolívia, e eu os impedi. Estava reunindo o Comitê de Defesa Acre. O que está acontecendo aqui? Lutamos contra a ameaça que pesa sobre o território do Acre, região esquecida que se torna cobiçada internacionalmente por conta da valorização da borracha. Nós lutamos contra a criação de uma corporação internacional que poderá dominar o Acre. O estado do Amazonas apoiava o Acre como causa brasileira, enquanto o Pará considerava o Acre como território boliviano. Fui à casa de Truco tentar roubar o documento. Galvez, eu tenho uma tarefa importante para você. Traduz este documento para mim. Foi realmente uma surpresa ter conseguido o documento com essa facilidade. Após isso, entreguei o documento para João Lúcio publicar no jornal. Excelência, já leu o jornal esta manhã? Traidores, como podem dizer algo assim? Logo eu, aliado dos americanos? Vossa Excelência deve tomar medidas mais energéticas. Isso é um fato. Tenente Fonseca, comunique imediatamente o chefe de polícia. Sim, senhor. A polícia foi atrás de João Lúcio e Cira. Ela me diz que é perigoso continuar em Belém e me dá dinheiro para fugir de Belém. Após fugir de Belém, fiz amizade com Joana, uma freira sem vocação religiosa, uma bela mulher chamada Justine Lamor, prima dona da Companhia Francesa de Óperas e Operetas. E Blangins, o maestro das óperas. Eu tinha me oferecido para organizar um musical para ele, e ela acabou fazendo bastante sucesso em Manaus. O musical estava faturando 200 contos de reais por semana. Estávamos há 2 semanas em Manaus. Fui conhecer o Palácio do Governo com Joana, e lá encontrei o jornalista Taumaturgo Vaz. O que uma moça como você faz num lugar como esse? Desculpa, amigo, ela está acompanhada. E quem seria o senhor? O melhor jornalista. E que tipo de publicação você faz para achar tão grande assim? Eu revelei todos os planos dos Estados Unidos com a Bolívia, o qual me levou a fugir do Pará. E acabei conhecendo certas amizades. E agora eu sou o maior organizador de musical de Manaus. Se você quiser ir, está convidado. Tá bem. Fomos ver a apresentação em um local sempre reservado e na proximidade de um ventilador. E após a apresentação, Vaz reconheceu o personagem mais controvertido de Manaus, Coronel Eduardo Ribeiro. Quem seria este senhor? Este é o Coronel Eduardo Ribeiro, responsável pelas belezas de nossa cidade. Graças a ele, Manaus se transformou numa cidade civilizada. Seu governo já está na história.
Deixa de brosa, taumaturgo. Vamos pedir uma bebida que é mais interessante. Mas não civilizada, só um poeta. Após isso, me tornei amigo de Vaz e ele me apresentou as pessoas ricas em Manaus. Além deles, estavam várias outras figuras importantes e todos estavam ávidos, arrebatados pelos dotes de aventureiros e me observavam como se eu fosse capaz de atitudes mágicas. Se você liderar a conquista do Acre, tornar um território independente e formar um governo reconhecido internacionalmente e posteriormente anexá-lo ao Brasil, nós lhe daremos 5.000 libras. Eu aceito. Ótimo! Traga um champanhe! Me decidi. Vou conquistar com a monarquia. Ela é pomposa, colorida e animada, como uma festa popular. É verdade, mas um mês, será que é tempo suficiente para preparar uma revolução? Sim, e eu ainda preciso de uma força militar. Se você quiser, posso lhe oferecer minha chácara para realizarmos os treinamentos. Depois disso, resolvi separar em 4 equipes. Primeira, um comitê revolucionário para preparar as etapas do movimento. Segunda, um serviço de informações para coletar dados sobre a presença da Bolívia no Acre. Terceira, uma equipe de recrutamento de voluntários. E quarta, uma equipe de intendência e munições. O comitê revolucionário falou que as condições da tropa inimiga estavam ruins, e isso estimulavam a todos e garantia o imediato sucesso dos preparativos. O serviço de informações avisou que os bolivianos concentravam no Acre um destacamento de milicianos, não mais de 30 praças, armados com fuzis que intimidavam mais do que ofereciam perigo. Então fui ver a equipe de recrutamento. Fui recebido não por tradições continentais ou outras austerias saudações militar, digna de uma tropa revolucionária, mas por um alegre brinde de espuma e chope. Se minha tropa fosse obrigada a usar tropa de fogo, não saberiam por qual extremidade do fuzil a bala iria sair. Por isso resolvi mandar uma carta para o independente chefe para diminuir os gastos e munições e trocar por cervejas. Após um longo treinamento e bebedeira, o dia finalmente chegou. Atravessamos o silêncio da madrugada, aproveitando a escuridão. Eu tinha decidido tomar o povoado em um único assalto. O dia começava a clarear, eram 6 horas da manhã, quando ordenei o assalto a Puerto Alonso. O cerco havia se completado em tempo hábil e fiz questão de estar na vanguarda da tropa que desembarcou correndo no Trapiche. O batalhão de Vaz vasculhava as áreas da cidade e fazia prisioneiros na tomada da delegacia boliviana. Durante a confusão, eu mesmo prendi Michael Kennedy e Luiz Truco. Então, com finalmente todos do domínio boliviano presos, ordenei a descida da bandeira boliviana do alto do mastro, prendi a bandeira revolucionária. Acre de verdade! Viva o Acre livre! Viva a revolução! Eu estava livrando o Acre da tutela boliviana e brasileira, formando um estado independente, conforme o combinado. Em meus primeiros decretos, em que oficializei o Império do Acre, marcando seus limites e outras coisas. Como posso dizer? Meio egoísta. Por conta disso, Joana não compareceu à minha coroação. Ela tinha dito que o que estava sendo feito no Acre era uma palhaçada e que eu pagaria caro por isso. Não levei a sério a raiva de Joana. Comecei a dar caros materiais aos meus companheiros e ficou assim durante um tempo. Até que Joana voltou do Alto Acre com uma péssima notícia. Sem que eu pressentisse, o meu império começava a entrar em crise, como um dirigível abandonado que murchasse lentamente. Enquanto comemorávamos o Natal, chegava o tenente Burlamaque, que esperava por uma oportunidade como essa. Ele planejava minuciosamente o cerco e a queda do meu império, como se fosse um modelo em miniatura de projeto mais amplo. Momentos antes de darmos início ao baile, Joana apareceu armada com uma tropa e ordenou um cerco, e os homens entraram em posição de batalha. O golpe teve início, e às 9 horas da noite, com o desembarque das tropas contra-revolucionárias. Após esse grito, todas as tropas avançaram. A resistência de Joana foi liquidada em pouco mais de 1h30. Quando o fogo aliado começou a rarear, Burlamaque invadiu o palácio. Blades foi preso enquanto se banhava, e Taumaturgo enquanto estava dormindo no sofá de meu gabinete com uma colombiana. Fui localizado dormindo com várias garrafas ao meu redor. Ia sem nenhuma resistência enquanto Burlamaque me prendia. Soube que a Joana foi abatida na tentativa de salvar meu império. Eu fui derrotado pelo século XX. Sou um personagem dos 800 anos sem
profilaxia e nessa história venci minha última temporada da vida. O nosso herói realmente existiu e pelo norte do Brasil exerceu suas fidalguias. Dom Galvez I lutou, batalhou e deu armas além da bandeira para o nosso estado, enquanto havia recursos. Depois que acabou, esse império esvaziou-se, sumiu-se pelo boqueirão das coisas pícaras que haviam na memória deixadas em traço.